Está escrito em Salmos 37, versículo 8, o seguinte: Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Meu irmão, minha irmã, há batalhas na vida que não acontecem fora, mas dentro de nós. Salmos 37, 8 nos conduz exatamente a esse campo invisível onde muitas derrotas começam. Ou seja, o coração inquieto, inflamado, ferido, cansado de esperar. O salmista não trata aqui de inimigos externos, mas de forças internas que, quando não tratadas, nos afastam silenciosamente do caminho da fé. A ira e o furor não são apresentados apenas como emoções passageiras, mas como portas perigosas que, se não forem fechadas, conduzem inevitavelmente ao mal. Nós vivemos em dias em que a irritação se tornou quase um estado permanente. As pessoas estão sempre reagindo, sempre defendendo algo, sempre prontas para responder, confrontar e justificar. A paciência é vista como fraqueza, o silêncio como derrota e o domínio próprio como ingenuidade. Salmos 37, 8 confronta essa mentalidade ao nos chamar a deixar a ira. Não administrá-la melhor, mas também não justificá-la, não espiritualizá-la, mas deixá-la. Abrir mão dela como quem solta um peso que já não consegue mais carregar. A ira mencionada aqui não é apenas um sentimento momentâneo, mas um estado contínuo de agitação interior. É quando a alma passa a funcionar a partir da reação e não da reflexão. O furor é a ira amadurecida, alimentada, cultivada. Ele nasce quando permitimos que a indignação se torne morada em nós. E o salmista é claro, muito claro. Ele diz: esse caminho não conduz à justiça, mas ao mal. Mesmo quando a causa parece justa, a ira prolongada distorce a visão e compromete as decisões. Nos dias agitados em que nós vivemos, muitos acreditam que reagir com força é sinal de coragem. O texto bíblico nos ensina o contrário. A verdadeira força está em saber recuar por dentro, em interromper o ciclo da reação automática, em escolher não permitir que emoções desgovernadas conduzam nossas atitudes. Deixar a ira é um ato de fé, porque exige confiar que Deus é justo mesmo quando nós não reagimos como gostaríamos. O salmista não diz que a indignação não surgirá, mas alerta para o perigo de permanecer nela. A ira não tratada se transforma em amargura. A amargura contamina a percepção e a percepção distorcida nos leva a fazer exatamente aquilo que nós condenamos nos outros. Não te indignes para fazer o mal. É um alerta direto e muito atual. Quantas vezes pessoas bem-intencionadas acabaram cruzando limites porque permitiram que a ira justificasse atitudes erradas? Esse versículo bíblico revela uma verdade muito profunda. O mal nem sempre começa com más intenções, mas com emoções mal administradas. Muitos atos que ferem, que machucam e que destroem nascem de corações cansados de esperar justiça. O Salmo 37 nos lembra que Deus não nos chamou para sermos executores da justiça com as próprias mãos, mas testemunhas da sua fidelidade. Quando nós tentamos assumir um papel que não nos cabe, nós perdemos a paz e comprometemos o testemunho. Nós vivemos em uma cultura que recompensa a explosão emocional. Quem fala mais alto parece ter razão. Quem reage com mais força parece mais convicto. E o texto bíblico nos chama a um caminho mais profundo e mais difícil: o domínio interior. Deixar a ira não significa negar a dor,
mas decidir não ser governado por ela. Abandonar o furor não é fingir que nada aconteceu, mas escolher não permitir que o acontecido defina quem nos tornamos. Há um descanso escondido nesse mandamento. A ira cansa, o furor esgota, a indignação contínua consome energia, rouba o sono e endurece o coração. E Deus chega e nos chama a abandonar esse peso, não porque ignora as injustiças, mas porque se importa com a nossa saúde espiritual. Ele sabe que a ira prolongada nos adoece por dentro antes mesmo de afetar os outros. E nos dias em que nós vivemos, muitos estão emocionalmente exaustos porque vivem em estado de alerta constante, sempre esperando o próximo confronto, a próxima discussão, a próxima decepção. Salmos 37:8 nos convida a sair desse ciclo vicioso, a confiar que Deus vê o que vemos e ainda mais, a descansar no fato de que a justiça não depende da nossa explosão emocional para acontecer. Esse versículo bíblico também nos chama à responsabilidade pessoal. Ele não diz, não te indignes porque os outros estão errados, mas não te indignes para fazer o mal. Ou seja, o foco não está no erro alheio, mas no risco interior. Deus se preocupa mais com o que a ira faz conosco do que com o que ela tenta combater fora. Ele sabe que um coração dominado pela ira perde a capacidade de discernir, de amar, de confiar. Abandonar o furor é uma escolha diária. Todos os dias surgem motivos para nos indignarmos. Todos os dias somos testados na paciência, na espera, na confiança. O salmista nos chama a vigiar o coração para que ele não se transforme em um terreno fértil para o mal. A fé madura não é aquela que nunca sente indignação, mas aquela que sabe interromper o avanço dela antes mesmo que se torne destrutiva. Há algo profundamente espiritual em escolher a mansidão em um mundo tão agressivo. Não uma mansidão fraca, mas uma mansidão firme, consciente e confiante. Aquele que deixa a ira não está fugindo do conflito, mas escolhendo um caminho mais elevado. Está declarando que não permitirá que o comportamento alheio determine a sua postura diante de Deus. O Salmo 37, versículo 8, nos lembra que o mal não precisa ser combatido com as armas do próprio mal. Deus não nos chama a vencer sendo iguais àquilo que nos fere. Ele nos chama a permanecer íntegros, mesmo quando somos provocados. E isso exige fé, exige maturidade e exige confiança no agir de Deus. Nesses dias tão acelerados em que vivemos, essa palavra soa como um convite à liberdade interior, a liberdade de não reagir a tudo, a liberdade de não carregar a ira dos outros, a liberdade de escolher a paz mesmo quando a justiça parece lenta. Essa liberdade não é ausência de sentimentos, mas presença de domínio próprio. Quando nós deixamos a ira e abandonamos o furor, não estamos negando a realidade, estamos protegendo o coração. Estamos escolhendo não permitir que a injustiça externa gere corrupção interna. Estamos confiando que Deus continua sendo justo, mesmo quando não age no nosso ritmo. Salmo 37, versículo 8, nos conduz a um lugar de vigilância espiritual. Um lugar onde aprendemos a cuidar do coração com mais zelo do que das circunstâncias. Um lugar onde entendemos que a verdadeira batalha não é vencer o outro, mas não se perder por dentro. E aquele que aprende a deixar a ira, descobre algo muito precioso, ou seja, a paz que nasce não da ausência de conflitos, mas da confiança profunda de que Deus continua no controle, mesmo quando escolhemos não reagir como o mundo espera.
Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.